Um dos grandes e permanentes desafios do homem é o de atuar na formação de outros homens. Como crianças, jovens e adultos aprendem? Durante séculos, o homem vem produzindo conhecimentos sobre o aprender. Teorias, pesquisas, conceitos e práticas que consolidam uma didática, sobre a qual todos os que lidam com o processo de aprender devem refletir. Em educação física, uma das grandes preocupações que nós temos ao elaborar e implantar programas é saber como ensinar. Há uma diversidade de comportamentos que os professores utilizam em sua prática. A partir de agora, nós gostaríamos de destacar alguns temas que são considerados por nós como princípios de ensino. Ou seja, no momento do planejamento e da implantação e da avaliação, considerar direções, ou seja, princípios para poder ensinar. O primeiro princípio que poderíamos começar a discutir nesse tema seria o princípio da totalidade. Ou seja, ao trabalhar com educação física, é preciso considerar uma criança, um aluno, de corpo inteiro. O que significa essa ideia de corpo inteiro? Ao fazer os movimentos, ao fazer as atividades das aulas de educação física, ou seja, ao ensinar e aprender a educação física, nós temos necessariamente a participação de todos os domínios do comportamento humano, a saber, o domínio motor, o domínio cognitivo, o domínio afetivo, o domínio moral e o domínio social. Os princípios pedagógicos que a gente vai passar a discutir a partir de agora, eles vão dialogar com todos esses domínios do comportamento. O primeiro deles, o princípio da totalidade, diz respeito justamente ao envolvimento desses domínios. Toda vez que a gente faz, então, uma prática, uma aula de educação física, o professor percebe e deve considerar esse envolvimento de todos os domínios do comportamento. Ok, agora a gente vai fazer então uma brincadeira que chama João Bobo, uma brincadeira bem comum na educação física. O que a gente vai fazer, né? Então o Arnaldo e a Gi vão ficar um de frente para o outro, a Natália cruza os braços à frente, Natália, isso, para proteger. E nós vamos fazer, então, um João Bobo, começando com pouca amplitude e vai aumentando. Então, devagarinho, vocês vão empurrando ela. Então, aproxima mais, né, Gi? Você também, né, Sérgio? Devagarinho, vai fazendo. Então, pode começar. E você bem devagarinho, começando e aumentando a amplitude. Isso. Aí você fica parada, tá, Gi? Isso. Aí, com o corpo em extensão. Boa. Isso, Gi, devagar. Ok. Então, olha que interessante, pode parar, né? Veja, na educação física, a gente tem um trabalho de corpo inteiro. O que está acontecendo aqui, né? Em termos de fazer o movimento, é manter o corpo em extensão. A dimensão motora tem baixa complexidade. Mas o que está acontecendo nessa interação? Outros domínios do comportamento estão envolvidos. Veja, um domínio importante que interfere no movimento é o domínio afetivo. Então veja, né, que a Natália, ela em vez de ficar com o corpo em extensão, ela, porque está com medo, ela está dando passos à frente. Vamos pôr o Sérgio agora e as duas vão fazer. O Sérgio, então o corpo em extensão, a Gi e a Natália vão começando com pouca amplitude e vai aumentando a amplitude. Isso. Né? Então, veja, né? O Sérgio já está com menos medo, mantém o corpo em extensão. E o que a gente teria, então, aqui de conceito? Pronto, pode parar. Veja que interessante, né? Na dimensão motora, manter o corpo em extensão, empurrar e receber. Na dimensão afetiva, né, a afetividade está interferindo no movimento, né? O que a gente teria de conceito para essa ideia de uma educação física de corpo inteiro? Veja, façam de novo. E eu vou mostrar uma coisa. Isso, com pouca amplitude vai aumentando. Veja que a Natália está com os pés paralelos. Natália, enquanto você vai fazendo, põe um pé à frente e o outro atrás. E o Sérgio mantém. Olha, isso. Devagarinho, isso. Vai deslocando o Sérgio, continua. Natália, qual é melhor, né? Os pés paralelos ou o pé à frente e atrás? Frente e atrás.
Isso, ou seja, esse é um conceito, você aumenta a base de equilíbrio e torna essa atividade mais fácil, mais eficiente. Ok, pode parar. Veja, então, numa atividade, em todas as atividades de educação física, você tem a ação dos vários domínios do comportamento. Você tem a dimensão motora, que é o próprio movimento. A dimensão afetiva, nesse caso aqui, ter medo, não ter medo, conhecer suas possibilidades, suas limitações. A dimensão cognitiva, informações sobre o movimento. Então, base de equilíbrio, quanto maior a base, maior o equilíbrio. A dimensão social, veja, em processos de interação social interessantes, cooperação. Vocês cooperam, operam juntos. Veja que há processo de interação social aqui de liderança, de confiança. Veja, o Sérgio, quando não confia tanto na força que a Natália tem, ele pega e dá um passo à frente. Veja, ele modifica o comportamento em função de um tipo de interação social. E, finalmente, a dimensão moral, quer dizer, tomar cuidado com o outro, trabalhar de forma ética. Portanto, eu sou cuidadoso com você e você é cuidadoso comigo. Então, veja, num simples movimento de educação física, nós temos a participação de todos os domínios do comportamento. Veja, nós podemos considerar dois tipos de aprendizagem. Uma aprendizagem memorística e uma aprendizagem significativa. A aprendizagem memorística é aquela em que o aluno repete as informações, mas elas não têm necessariamente um sentido e um significado. A aprendizagem significativa diz respeito à aplicação desse conhecimento, diz respeito à importância desse conhecimento na vida do aluno. Vamos explorar, então, agora essa ideia do sentido e do significado. Recentemente eu conversava com um professor e ele me dizia de uma experiência em sala de aula que pode ser uma boa ilustração desse princípio pedagógico. Ele perguntava aos seus alunos o que esses alunos não queriam na vida deles, no futuro. É muito comum que se pergunte para as crianças o que elas vão ser quando crescer. Esse professor usou essa ideia, que é uma experiência recorrente na vida das crianças, e perguntou para as crianças, olha, eu não quero saber o que vocês vão ser quando crescer, eu quero saber o que vocês não querem na vida de vocês, no futuro. E as crianças deram várias respostas. Entre essas respostas, uma das respostas das crianças foi, eu não quero ficar velho. Veja que interessante. Esse professor, então, pergunta para essa criança, mas por que você não quer ficar velho? E essa criança, então, dá um depoimento dizendo, olha, eu não quero ficar velho porque ficar velho é ficar doente. Veja que o significado de ficar velho para essa criança está relacionado à noção de estar doente. Esse professor, então, pergunta para essas crianças, mas existem velhos que não estão doentes? E várias crianças dão um depoimento, sim, o meu avô faz isso, o meu avô ainda brinca, a minha avó ainda faz isso, ou seja, o professor, então, vai desconstruindo um conhecimento prévio que essa criança tem sobre a velhice, transformando esse conhecimento, esse conceito, essa noção de velho para uma noção de idoso. Veja que há uma diferença interessante. Velho é estar gasto, é estar usado. Idoso é ter experiência, é ter passado já por várias situações, que não necessariamente vão estar relacionadas à ideia de doença. E esse professor, então, continua a sua história com a criança, e essa criança vai percebendo que ficar velho não é ficar doente, necessariamente. Mas, se eu quero ter uma velhice sem doença, um dos aspectos explorados por esse professor nessa aula foi justamente o papel da atividade física, a importância da atividade física para uma vida saudável. Ou seja, então esse professor vai
agora começar a mostrar os conteúdos da atividade física, né? Como regular a frequência cardíaca para ter uma atividade física adequada, nem muito intensa, nem pouco intensa, enfim, como trabalhar os conteúdos que ele está querendo ensinar, que relacionam a atividade física a uma vida saudável. Mas veja que interessante, nesse momento ele considerou o sentido daquele conhecimento para essa criança. O outro elemento importante é o significado. Veja, nós usamos então conceitos que precisam ser compreensíveis. A criança precisa compreender essa noção, esse conceito que está sendo ensinado. E no caso do nosso exemplo, veja, o conceito de velhice, né, passa a ser substituído por um conceito de idoso. Ou mesmo no conceito, se mantivermos a palavra velhice, ela deixa de ser usada como um sinônimo de doença e passa a ser utilizada como algo que significa maior experiência, maior tempo de vida e não algo que se gastou ou que, né, ficou doente. E veja que interessante, né? Essa aprendizagem só foi significativa porque o professor partiu de um conhecimento prévio do aluno, partiu de uma experiência que esse aluno já tem. E por isso sim, né, aprender é ressignificar. A aprendizagem, então, passa a ser transformar o que já estava estabelecido para um conhecimento novo. Então, essa ressignificação é uma forma de ter uma aprendizagem significativa. Veja, então, que o conhecimento prévio, a experiência dos alunos ou a possibilidade de aplicar esse conhecimento na vida deles, nos jogos, na vida diária, é um dos elementos que torna a aprendizagem significativa e não simplesmente memorística. Outro princípio pedagógico importante, né, no trabalho em educação física diz respeito aos níveis de desenvolvimento. Respeitar os níveis de desenvolvimento da criança, dos nossos alunos, nos diversos domínios do comportamento, cognitivo, motor, afetivo, social e moral. Para exemplificar esse tema do respeito aos níveis de desenvolvimento, vamos colocar uma teoria, né? Vamos buscar na teoria piagetiana uma sequência de desenvolvimento da inteligência e articular essa sequência de desenvolvimento com os tipos de jogos que o professor seleciona e implementa no seu programa de educação física. É interessante a gente notar que o professor tem várias teorias ao seu dispor. Os princípios pedagógicos, né, dialogam com essas várias teorias, dependendo da tarefa que o professor está selecionando, e essa tarefa ela está em correspondência ao objetivo que ele se propõe. Então vamos pegar uma das teorias, um dos aspectos da teoria do Piaget, que é a gênese e o desenvolvimento da inteligência, e depois relacioná-la com o tipo de jogo que o professor de educação física elabora e propõe aos seus alunos, já que o jogo é um dos grandes conteúdos que nós utilizamos em educação física. O ser humano nasce inteligente e ele nasce dotado de uma capacidade de adaptação que nós chamamos de inteligência sensório-motora. Qual é a característica dessa inteligência? Essa inteligência é basicamente sensação e movimento. Por meio das sensações e dos movimentos, ao nascer os movimentos reflexos, é que esse ser humano, então, consegue se adaptar. Nós temos vários exemplos desse nível de inteligência, né? O reflexo de preensão, você põe o dedo, né, na mão da criança, a criança fecha o dedo, você, né, coloca um objeto, né, próximo à boca, a criança vai buscar esse objeto, você tem o reflexo da sucção, ou seja, a criança, o ser humano, nasce dotado de alguns movimentos reflexos e por meio desses movimentos é que a criança então vai poder se adaptar ao ambiente. Mas veja que esses movimentos reflexos vão sendo inibidos e a criança então passa a controlar esses movimentos, resultando então em movimentos voluntários.
Esse nível de inteligência sensório-motora precisa e deve ser estimulado, né? Então, no trabalho com crianças pequenas, por exemplo, o que um professor precisa fazer? Considerar que essa inteligência tem um êxito, tem uma essência, que é justamente a coordenação motora, ou seja, movimentos e sensações em interação com o meio ambiente e com os objetos. Então, esse ser humano, né, que tem uma inteligência essencialmente sensório-motora, ao interagir com o ambiente, ao se desenvolver, adquire uma outra grande competência, que é o símbolo. A capacidade de representar mentalmente um objeto, um fato ou um acontecimento. Então, essa capacidade de representação mental, chamada nessa perspectiva teórica, né, de função simbólica, é que vai dar um outro nível de inteligência para esse ser humano, que é a inteligência pré-operatória. Então, agora, essa criança é capaz de interagir com o ambiente representando mentalmente esses objetos. Então, se antes a inteligência era essencialmente sensório-motora, agora ela incorpora a inteligência sensório-motora, portanto, incorpora as sensações e os movimentos, mas atribui agora um sentido, um significado. Ou seja, ela faz o mesmo movimento fazendo de conta que é como se fosse. Esse ser humano continua interagindo com o ambiente e vai adquirir uma nova aquisição, fundamental agora, que é a capacidade de se descentrar, ou seja, agora ele pode interagir sobre os objetos de posse de noções lógicas. As noções lógicas, algumas das noções lógicas conhecidas, seriação, classificação, reversibilidade, ou seja, agora então essa criança opera sobre os objetos do conhecimento, mas não como ela operava no período anterior, com uma pré-lógica, uma protológica. Agora ela opera sobre esses objetos do conhecimento usando essas noções lógicas. Então ela é capaz de se descentrar, por exemplo, de se colocar do ponto de vista do outro, ela é capaz, né, de seriar quantidades, tipos de objeto, ela é capaz de trabalhar com noções a partir de uma interação com o objeto de forma lógica. Uma das consequências dessa descentração da criança, ou seja, a capacidade de se colocar do ponto de vista dela e também do ponto de vista do outro, ao mesmo tempo, que é o descentramento, dá para a criança uma possibilidade de interagir com determinados conteúdos, por exemplo, o jogo de regras. Veja que na inteligência operatória, então, uma grande possibilidade com a educação física é trabalhar a partir de jogos de regras. Esse período que a gente chama de operatório, a criança opera agora sobre os objetos do conhecimento, ele pode ser dividido em operatório concreto e operatório hipotético dedutivo. No operatório concreto, ela vai operar sobre os objetos do conhecimento, mas concretamente, ou seja, há uma interação com esse objeto nas relações momentâneas com esse objeto. No período seguinte, o hipotético dedutivo, agora a criança já pode antecipar, ela já pode estabelecer hipóteses e deduções que não necessariamente estão acontecendo nesse momento. Como respeitar esses níveis de desenvolvimento a partir das aulas de educação física, a partir dos conhecimentos da educação física? Iríamos então agora para os diferentes tipos de jogos. Veja, o professor tem no acervo, né, da cultura brasileira, da cultura infantil brasileira, uma série de jogos. Nós podemos classificar esses jogos em jogos de exercício, jogos de faz de conta, o jogo simbólico, ou o jogo de regras. Esses três grandes tipos de jogos vão dialogar com os níveis de inteligência, né? O primeiro tipo de jogo, o jogo de exercício.
ele é muito interessante para a inteligência sensório-motora, para o nível de desenvolvimento da inteligência sensório-motora. Porque onde está o êxito dessa inteligência? Está na repetição, no funcionamento. Ora, qual é o jogo de exercício? Vamos pegar, por exemplo, uma aula de educação infantil, onde as crianças trabalham com bolas, né? Veja que a ludicidade da ação, o prazer, né, está justamente na repetição dos movimentos, na repetição dos diversos movimentos. Então, numa aula onde o professor oferece para as crianças as bolas, veja que essas crianças vão poder quicar, arremessar, chutar, e elas vão fazer esses movimentos repetidamente, quantas vezes for necessário, em função do quê? Desse prazer, né, desse exercitar a inteligência sensório-motora. Em aulas de educação infantil, onde o professor já tem também as crianças, né, num período pré-operatório, qual seria um tipo de jogo favorável? Além do jogo de exercício, que nós comentamos que a inteligência pré-operatória engloba a inteligência anterior, que é a inteligência sensório-motora, portanto, além do jogo de exercício, nós teríamos também o jogo do faz de conta. Então, agora, as crianças vão, né, fazer uma mãe da rua, ou elas vão brincar, né, de correr, de fugir de alguém, mas fugindo não de uma pessoa em si, mas fugindo de um lobo, fugindo de um ursão, enfim, fazendo de conta que elas estão fugindo de alguém. Por isso a ideia do jogo simbólico. Uma outra situação de jogo simbólico bastante interessante, sobretudo na educação infantil, onde as crianças são essencialmente pré-operatórias, é o trabalho com objetos. Mas veja, de novo, a interação com esses objetos não é mais essencialmente sensório-motora. As crianças fazem algo, fazem movimentos, como se fosse alguma coisa. Num exemplo bastante interessante é o trabalho das crianças com pneus. Veja que as crianças rodam esses pneus para frente, para trás, fazendo direções, mas esses pneus, para essas crianças, não são pneus. Eles são carros, caminhões, automóveis, enfim. Elas estão rodando esses pneus como se fossem, como se estivessem dirigindo automóveis. Veja que o movimento é o mesmo do período do jogo sensório-motor, mas agora é um jogo que dialoga com o período pré-operatório. Por isso, fazer como se fosse. A criança vai se desenvolvendo, agora ela pode se descentrar, operar sobre os objetos de posse das noções lógicas e, portanto, agora pode trabalhar com a regra. Regra, o que é a regra? A regra é algo que normatiza a relação entre dois elementos. Portanto, jogador, adversário e o sistema, que pode ser um jogo, né, ou uma brincadeira. Veja que agora o jogo de regras implica em considerar diferentes pontos de vista. O ponto de vista do ganhador, o ponto de vista do perdedor, enfim, o ponto de vista dos jogadores. É preciso considerar o sistema, o que eu posso fazer e o que o adversário pode fazer ou está fazendo. Essa possibilidade de operar sobre, então, os objetos de posse das noções lógicas se manifesta, ou seja, respeitar essa possibilidade é organizar jogos, não mais jogos essencialmente sensório-motores, não mais jogos simbólicos do faz de conta, mas jogos de regras. No nosso dia a dia, temos vários jogos de regra, né? Por exemplo, o pega-pega com salvamento. Então, veja que há um elemento do movimento, que é correr, fugir, pegar, mas agora o fundamental é uma regra, né? Se eu toco na criança, como no nosso exemplo da aula, né? Se a criança é pega, ela tem que ficar parada como estátua. Ela não pode correr. Veja que implica, então, respeitar uma regra. Para salvar essa criança, né, o professor coloca essas regras com seus alunos, né? Ela precisa fazer algum tipo de movimento, pular a sela ou passar por baixo da perna, ou seja, há uma série de pegas-pegas, né, uma série desse jogo do pega-pega com variações de salvamento. Mas o essencial é, nós temos uma regra
que é, se for tocado, fica em estátua. E várias regras, várias possibilidades de salvar essa pessoa que está em estátua, fazendo determinados tipos de movimento. Outro jogo de regras, né, que a gente pode tomar como exemplo, né, bastante interessante, é um jogo conhecido como batatinha frita, 1, 2, 3. Veja que nesse nosso exemplo, a regra essencial é um jogador que está de costas, vai falar, batatinha frita, 1, 2, 3. As crianças podem correr em direção a esse jogador com o objetivo de pegá-lo. Entretanto, ao acabar de falar, ele vai virar de costas. Quando ele vira de costas, todos devem ficar como estátuas, eles não podem se mexer. Quem se mexer, após essa criança virar de costas, volta para o início da fileira e vai continuar no jogo. O fundamental aqui, de novo, é respeitar a regra, ou seja, a partir do momento em que esse jogador virou de costas, todos têm que ficar em estátua. Nós temos agora o último período, que é o operatório hipotético-dedutivo. Veja, agora as crianças podem jogar o mesmo jogo de regras, mas esse jogo de regras agora tem algumas estratégias, né? Na ideia do nosso exemplo do batatinha frita, o que é uma estratégia que as crianças utilizam? Olha, eu vou parar de correr a partir do momento que a criança está começando a virar, ou seja, eu não paro o meu movimento de corrida em direção ao jogador assim que ele vira, não, eu já começo a parar antes, ou seja, a criança começa agora a levantar hipóteses sobre como tirar melhor proveito da regra. Outro princípio pedagógico importante, né, que nós gostaríamos de destacar, ele é retirado da teoria do Vygotsky, ou seja, o conceito de zona de desenvolvimento proximal. É preciso que a gente diferencie, né, o que a criança pode aprender ou fazer sozinha, fruto das suas experiências anteriores, e aquilo que ela só pode aprender ou fazer com a ajuda de um colega ou do professor. É aí que nós queremos destacar esse ponto, que é a zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal, portanto, é essa possibilidade de aprender algo, mas esse algo que só pode ser aprendido com a ajuda de um par, de um colega ou a mediação de um professor. Veja, nós temos atividades em educação física bastante interessantes. O rolamento para frente, a cambalhota. Normalmente as crianças sabem fazer esse rolamento para frente sozinhas, fruto dessas experiências que elas têm desde pequenas. Mas, se a gente pensar no rolamento para trás, esse é um movimento um pouco mais difícil. Algumas crianças só conseguem aprender o rolamento para trás, ou até mesmo o rolamento para frente, menos comum, mas no caso aqui do nosso exemplo, o rolamento para trás, com a ajuda de um professor, ou olhando um colega fazendo, e aí ela aprende por imitação ou trocando dicas com esses colegas. Ou seja, é nesse momento que a participação de um professor ou de um colega é fundamental, dando dicas para esse aluno a respeito de como fazer esse movimento. Ou seja, colocando o queixo no peito, o lugar de colocar as mãos, né, ao fazer o rolamento para trás, ficando como, né, agrupado, como um tatu bolinha, né, formando uma bolinha com o corpo. Enfim, há uma série, né, de dicas ou de informações visuais que eu aprendo com o outro, com o colega. E é justamente nesse momento que está essa denominada zona de desenvolvimento proximal. É importante, então, que o professor fique atento e ofereça, estruture ambientes de aprendizagem, estruture atividades de movimento que a criança não poderia aprender sozinha. Ela só pode aprender com o outro. Veja, no caso da centopeia, né, há o apoio das mãos, né, no chão e o apoio das pernas no colega. E vários colegas formando essa fila da centopeia. Veja que apoiar as pernas no colega não é tão simples assim. Há um jeito de cruzar as pernas, de fazer o apoio. Ou seja, nesse desafio
né, de apoiar as pernas em cima do colega, o amigo dá uma dica, olha, mais aberto, mais fechado, põe mais para cima, mais para baixo, está muito pesado. Ou seja, nessa interação entre os colegas é que ele vai ajustando esse seu movimento, esse seu apoiar a perna no colega e os braços no chão, para conseguir aprender a fazer um movimento novo, que é a centopeia. Quem é? Cruza! Então vai. Deixa eu vir daqui. Vai, aproveita, vai. Cruzou. Pode descer mais. Aí. Desculpa, você tá aguentando, Gabriel? Aí. Andou. Em nossa experiência com os alunos, com as crianças, nós temos percebido que grande parte, né, da resistência das crianças em se envolver com as atividades, com as nossas aulas, diz respeito à ausência de ludicidade em nossas aulas. Portanto, é interessante a gente perceber, né, por quais atividades dão mais certo. Então, nesses últimos anos, conversando com professores, dando aula, observando, né, aulas de educação física, a gente pôde perceber que algumas atividades envolviam mais as crianças, né? E aí, buscando em teorias, e fomos buscar na teoria do lúdico, do professor Lino de Macedo, a possibilidade de contemplar esse aspecto importante para as crianças, até mesmo para os adolescentes e adultos, que é a ludicidade das ações. Mas como olhar para essa ludicidade? Como saber se as nossas aulas estão contemplando esse aspecto lúdico tão importante para o envolvimento dos alunos na atividade? O professor Lino de Macedo vai propor, então, 5 indicadores, que a princípio ele usou para jogos de matemática, jogos de português, jogos de tabuleiro, e que nós adaptamos e transformamos para a educação física e que a gente vai passar, então, a analisar em seguida. O primeiro deles, o prazer funcional. Onde está a ludicidade da ação, né, nesse indicador do prazer funcional? Nós percebemos em nossa prática que alguns movimentos são mais gostosos, são mais prazerosos de se fazer. Veja, em educação física poderíamos selecionar aí o pular corda, né? Os nossos alunos, as crianças, pulam corda pelo simples prazer do movimento. Então, nós percebemos que alguns movimentos são mais prazerosos de serem feitos. Então, o pular corda é um bom exemplo, ou seja, as crianças e os nossos alunos passam bom tempo da nossa aula envolvidos com essa atividade, pelo simples prazer de saltar, de pular a corda, né? De saltar em sincronia com os movimentos da corda. Existem também vários objetos que o professor leva para a aula de educação física e que possuem um grande prazer funcional. Então, por exemplo, né, teríamos as bolas, as raquetes, mas vamos olhar aqui esse exemplo, né, o diabolô. O diabolô é um jogo, né, um brinquedo da cultura infantil muito interessante. As crianças podem ficar bastante tempo envolvidas com essa atividade pelo simples prazer do funcionamento, pelo simples movimentar, pelo simples exercício. Não se ganha pontos, não se perde pontos, não se está fazendo de conta que está se realizando nada, a não ser o movimento desse objeto chamado diabolô. O segundo indicador, né, que pode nos orientar da presença do lúdico nas atividades é o desafio. Nós percebemos também que as tarefas são mais lúdicas quando elas contemplam algo que a criança não controla o resultado final. Ou seja, é algo que ou ela não sabe fazer ainda, ou ela, mesmo sabendo fazer, não consegue controlar esse resultado final.
né? Portanto, contemplar o desafio. Tarefas são mais lúdicas se elas consideram os desafios. Veja, no nosso exemplo, com as crianças da educação infantil, mesmo as crianças do ensino fundamental 1, temos uma brincadeira muito interessante que é levantar em duplas, sem o auxílio das mãos, né? Então, levantar um aluno de costas para o outro e a regra é, não pode apoiar as mãos no chão. Veja que interessante. Nessa atividade, o desafio está onde? Em cooperar juntos, né? Os dois alunos precisam apoiar o seu peso nas costas do outro para poder levantar, não usando o apoio das mãos. Então, o desafio está em é preciso cooperar, é preciso agir considerando a ação do outro. Por isso que o resultado dessa ação não está posto, não é previsível. Uma outra situação, né, bastante interessante no jogo de regras, né, o cabo de guerra. Veja, o cabo de guerra também tem um desafio, né? Onde está o desafio agora no cabo de guerra? Você tem duas equipes puxando a corda, mas você não sabe qual vai ser o resultado dessa ação, né? O resultado dessa ação implica em algumas variáveis. Por exemplo, na força dos jogadores de uma determinada equipe. E implica também na cooperação desses jogadores, né, ao puxar a corda, né, ou no entusiasmo e no empenho desses jogadores em puxar a corda. Nós temos percebido nas aulas de educação física que tarefas desafiadoras, ou seja, aquelas em que o resultado não é previsível, são mais lúdicas e, portanto, mais interessantes. Nós percebemos que as aulas que permitem diferentes possibilidades de movimento, ou seja, diferentes soluções de problemas motores, são mais interessantes do que aquelas aulas em que só há um movimento a ser feito ou uma possibilidade de solução motora. Veja, no nosso exemplo, né, de educação infantil, as crianças vão vivenciar diferentes formas de arremessar, de jogar essa bola e diferentes bolas em diferentes alvos. Veja que nessa situação nós podemos rolar a bola, podemos arremessar por cima, arremessar por baixo, podemos arremessar com as duas mãos, com uma mão só. Temos bolas grandes, bolas pequenas, bolas macias, bolas mais pesadas, bolas mais leves e diferentes alvos, né? Alvos grandes, alvos pequenos, alvos que estão altos, baixos, alvos que estão no chão. Um outro exemplo que pode ilustrar bem esse indicador, que é a mobilização de possibilidades, é o pega-varetas gigante. Esse é um jogo extremamente interessante, sobretudo, né, nos dias de chuva, onde as atividades de educação física podem ser feitas dentro da sala de aula. O pega-varetas gigante, ele é o mesmo jogo daquele pega-varetas pequenininho de tabuleiro, né? Só que agora, veja, qual é o objetivo do jogo? É pegar as varetas, pegar a vareta uma de cada vez, sem mexer as outras varetas. As varetas são coloridas, cada cor possui uma pontuação. O objetivo é fazer mais pontos sem deixar as outras varetas se mexer. Veja que interessante. Ao pegar as varetas, esse aluno tem uma diversidade de possibilidades. Ele pode pegar a vareta verde, a amarela, a vermelha, a azul. Cada vareta tem um ponto. O que ele vai fazer? Ele vai ter que olhar para as diversas possibilidades e verificar qual a vareta que vale mais ponto que ele quer pegar, mas que tem menos risco de mexer com as outras varetas. Então, veja que ele tem que articular as diversas possibilidades de solução com as suas competências, com o grau de dificuldade de pegar essas varetas. Contemplar esse indicador significa estruturar um ambiente que permita diferentes habilidades, diferentes respostas motoras ou diferentes soluções de um mesmo problema.
A nossa experiência, né, também tem mostrado que as tarefas são mais lúdicas e, portanto, favorecem o envolvimento das crianças nas atividades se o professor contempla a dimensão simbólica ou se o professor estimula, valoriza essa dimensão nas atividades. Veja que interessante, as crianças quando jogam futebol, né, nas aulas, ao fazer um gol, elas comemoram o gol como se fossem jogadores profissionais, né? É muito comum a gente ver a mesma comemoração dos jogadores na comemoração das crianças. Então, o famoso soco no ar, enfim, esse fazer como se fosse algo, né, e nesse sentido, com o esporte, com as manifestações do esporte, espetáculo, é uma das inferências da presença do lúdico nas nossas aulas. Então, esse aspecto, né, contemplar essa dimensão simbólica é muito importante. Essa dimensão simbólica se manifesta não só no esporte espetáculo, no esporte profissional, mas também se manifesta com as crianças pequenas, nas relações que elas fazem com o faz de conta. Então, né, numa aula de educação infantil, por exemplo, com as crianças pequenas, onde o professor coloca um banco sueco invertido e a criança tem que atravessar esse banco sueco, veja que esse banco sueco não é um banco, ele é uma ponte, né, que está atravessando um rio, esse rio pode estar cheio de peixes, de jacarés, e a criança, então, vai atravessar essa ponte imaginária e com toda a emoção, com todo o faz de conta que está presente nesse jogo da criança. Então nós temos, né, a dimensão simbólica dialogando com o esporte espetáculo, com o esporte rendimento, temos a dimensão simbólica dialogando, né, com o faz de conta e temos a dimensão simbólica a partir do próprio sistema dos jogos de regras. Veja, no nosso exemplo da amarelinha, as crianças jogando a amarelinha. O que é essa dimensão simbólica? Veja, a atividade é o saltar, mas é um saltar agora respeitando um sistema de regras. No caso da amarelinha, eu só posso jogar a minha casca de banana, o meu objeto, naquele quadradinho. Ou seja, há uma série de regras que eu preciso respeitar e percorrer até chegar no céu, no inferno, que são representações do jogo de regras de amarelinha. E, finalmente, temos o último indicador, né, da presença do lúdico, que pode orientar o professor na estruturação dos seus ambientes de aprendizagem, que é o indicador construtivo e relacional. Veja, as crianças constroem o conhecimento, né, nas nossas aulas de educação física e um exemplo desse indicador construtivo e relacional pode ser observado, por exemplo, nesse nosso jogo de alvo, que é o jogo denominado pelas crianças de batalha. O objetivo desse jogo é arremessar a bola-alvo, que é essa bola maior, que está no centro do campo do jogo, e todas as crianças tentam arremessar e acertar, arremessam a sua bola, que está na sua mão, e tentam arremessar e acertar a bola-alvo, fazendo essa bola-alvo deslocar até ultrapassar a linha da equipe adversária. Quando ela ultrapassa a linha da equipe adversária, a equipe marca um ponto. Veja, por que construtivo e relacional, né? Como é que as crianças vão aprender, né? Elas vão construindo esses conhecimentos, né, parte a parte, e essas partes em relação. Por quê? Porque nesse jogo há ataque e defesa. Não existe só o ataque, né? Existe, então, a melhor hora de arremessar. Então, para arremessar, é preciso que a criança considere se a bola-alvo está distante, se está perto, qual é a competência que ela tem em acertar uma bola longe, uma bola perto, e não só atacar, né? Arremessar para atacar, mas arremessar também para defender. Às vezes o melhor ataque é uma boa defesa. Por isso esse indicador, né, construtivo e relacional, que o professor perceba no desenvolvimento das suas aulas e que ele faça então recortes, que ele possa, né, ir auxiliando, mediando esse aluno na construção das regras e das estratégias desse jogo, no caso do jogo de batalha.
Nas aulas de educação física, há dois tipos de interação social. Podemos observar dois tipos de interação social. Uma interação social de reciprocidade, que é aquela interação social que ocorre entre os pares, entre os iguais. Portanto, aluno-aluno. E há um tipo de interação social que é a interação social hierárquica, ou seja, essa interação entre não iguais, que é o professor e o aluno. O trabalho em equipes diz respeito à valorização da interação social entre os pares. Por que é importante o professor valorizar esse tipo de interação social? Porque quando um aluno interage com o seu par, ele se posiciona mais livremente, ele defende o seu ponto de vista com mais entusiasmo, ou seja, nas relações sociais de igualdade, de reciprocidade, esses pares se descentram, se colocam do ponto de vista do outro e defendem melhor seu ponto de vista. Por isso que é muito comum nós observarmos as crianças dizendo, né, não é assim, é desse jeito, não faça isso, com toda a força da argumentação. O problema da interação social hierárquica, aquela professor-aluno, é que, por mais que o professor seja afável, carinhoso, né, que permita essa discussão, o professor sempre vai ser autoridade. E, portanto, nessa relação desigual e hierárquica, dificilmente o aluno se coloca com a mesma força nas discussões, né, com a mesma autonomia na interação com essa aprendizagem. Então, nessas duas situações, né, nos dois tipos de interação social, o princípio pedagógico de trabalho em equipes valoriza justamente a interação entre os pares. Vamos pegar exemplos, né, das aulas de educação física. No exemplo de um trabalho com crianças pequenas, onde o professor propõe, por exemplo, que se construa uma torre com pneus. Né, uma tarefa muito interessante que as crianças gostam de fazer. Veja, o professor, então, não intervém na construção dessa torre, a não ser para garantir questões de segurança. Deixa que as crianças se organizem e resolvam como construir essa torre. Então, veja que nessa interação desse grupo de crianças tentando construir uma torre feita de pneus, as crianças vão argumentar com mais entusiasmo, com mais envolvimento. Por quê? Porque estão entre iguais. Né? Nós temos também uma outra atividade muito interessante, que é a dança das cadeiras cooperativa. Né? Então, o professor está aqui pondo uma música, as crianças vão dançando, a hora que ele para a música, todos devem sentar. E ele vai retirando as cadeiras, diminuindo o número de cadeiras. Ora, o único jeito de solucionar esse problema é sentar um no colo do outro e assim sucessivamente. Ao passo que, ao final da dança das cadeiras, você vai ter poucas cadeiras e muitas crianças sentadas, né, uma no colo da outra. Veja, é interessante que nesse processo, entre os pares, as crianças é que vão se organizando, tentando solucionar esse problema. Outro jogo parecido com a dança das cadeiras, né, mas se você está num ambiente de quadra, o princípio é o mesmo. Né, é uma toca do coelho com arcos. Né? Ou seja, o professor, né, pede para as crianças correrem livremente, como no nosso exemplo, as crianças estão correndo. Ao sinal do professor, todos devem entrar num arco. O professor faz isso repetidas vezes, mas cada vez que ele manda entrar no arco, ele retira um arco. Ou seja, nós vamos ter, então, mais crianças e menos arcos, o que implica em entrar mais de uma criança num arco só, para dar conta do problema proposto ao professor. Todos os coelhos devem entrar na toca. Com o passar, então, das jogadas, as tocas vão diminuindo e o número de gestão, a auto-organização no envolvimento com as atividades. Veja, uma situação de aula bastante comum, né, e que a gente pode utilizar para demonstrar a importância do autogoverno é o circuito de habilidades. Então, o professor, né, na nossa imagem, ele organiza o ambiente com vários fazer isso. As crianças vão ter que se abraçar, vão ter que se segurar, vão ter que se equilibrar
para que todas possam ficar dentro da toca. Essa mediação, né, essa interação entre as crianças é interessante para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento da autonomia moral. Ou seja, não é o professor que vai dar a resposta, são as crianças que, entre os seus pares, vão conseguir solucionar os problemas. Vamos agora falar de um princípio pedagógico extremamente importante no trabalho do professor de educação física, que é o autogoverno. Ou seja, delegar para as crianças a autogestão, a auto-organização no envolvimento com as atividades. Veja, uma situação de aula bastante comum, né, e que a gente pode utilizar para demonstrar a importância do autogoverno é o circuito de habilidades. Então, o professor, né, na nossa imagem, ele organiza o ambiente com várias tarefas para as crianças fazerem. Repara que nessa situação, o professor, depois de explicar o circuito, ele sai de cena. São as próprias crianças que vão se autogovernar. São elas que vão decidir quantas vezes elas vão saltar naquele plinto, quantas vezes elas vão virar a cambalhota, quantas vezes elas vão escalar esse plinto para depois saltar, quantas vezes elas vão se equilibrar nesse banco sueco invertido. Ou seja, é a criança que vai definir como fazer e quantas vezes fazer, né? O quão rápido, o quão lenta elas vão ser. Isso é muito importante num trabalho de educação física, que o professor comece a delegar, então, para as crianças essa autogestão. Por que isso é importante? Nós temos percebido, né, diferentes formas de implementar um programa de educação física. Existem professores que são mais diretivos, eles concentram mais, né, o que fazer, como fazer e quando fazer na sua ação. Existem professores que são mais indiretivos. Eles delegam para as crianças as maneiras de como fazer e quando fazer. O autogoverno, né, é um princípio pedagógico que está dialogando mais com a indiretividade, ou seja, ele delega para as crianças as possibilidades de como fazer e quando fazer. Isso é importante, por quê? Porque numa aula de educação física ocorrem muitos eventos paralelos, né? Ou uma criança se machuca, ou uma criança, né, não quer fazer, ou uma criança está tendo uma dificuldade e precisa da ajuda do professor, ou a criança então já fez aquela atividade e precisa de novo desafio. Veja que o professor que delega, né, para as crianças a autogestão, ele está livre para fazer essas outras mediações. Então, a gente percebe que os professores que valorizam a autogestão das crianças nas suas atividades, eles podem, inclusive, quase que sair da sua aula. Eles podem ficar observando fora da sua aula. Por quê? Porque as crianças que estão acostumadas a se autogovernarem não param as atividades quando o professor não está vigiando, policiando ou mesmo interagindo com todos. São crianças que aprendem, que sabem que podem, ao se envolver com as tarefas de aprendizagem, que elas podem aprender. Estão acostumadas a fazer isso de forma autônoma, de forma, né, nesse autogoverno. Outro princípio de ensino que nós temos em educação física, ele decorre da necessidade de ensinarmos conceitos. Uma educação física que se propõe de corpo inteiro implica em saber fazer, conceituar e valorizar a atividade física, os elementos da cultura de movimento. Ensinar conceitos. Essa é uma tarefa tradicional na escola, mas não é uma tarefa muito fácil. Nós temos dois jeitos de ensinar conceitos. Tradicionalmente, a aula expositiva. E o outro jeito é a investigação. Nós gostaríamos, em educação física, de valorizar a perspectiva da investigação. Para a gente, né, ilustrar a perspectiva da investigação, vamos propor uma unidade de ensino. Estabelecer a relação entre atividade física e saúde. Uma unidade de ensino importante no nosso programa. Bom, uma das formas de fazer isso, né, divida a sua sala, vamos pensar numa turma de ensino médio.
mais ou menos 40, 45 alunos. Divida a sua turma em 5 grupos, grupos de 8, 9 alunos. Uma estratégia, proponha para esses grupos a investigação dessa relação, atividade física e saúde. Vamos fazer isso apresentando para eles um roteiro de investigação. Nesse roteiro, nós vamos dividir o nosso grupo de 8 alunos, 8, 9 alunos, a classe está dividida em subgrupos. Vamos pegar um grupo, exemplificar, todos fariam igual. Esse grupo, 2 alunos vão fazer a busca na internet. Outros 2 alunos vão fazer a busca em livros, jornais. Outros 2 vão fazer a busca em entrevistas, vão entrevistar pessoas que fazem atividade física. E, finalmente, os outros 2 alunos, 2, 3 alunos, fariam o relatório final para uma apresentação. Qual é o pressuposto? A ideia é, você pode estabelecer esses subgrupos, 2 alunos na internet, livros, entrevistas e relatórios, a partir das competências que eles já têm. Ou seja, 2 alunos que têm facilidade com a internet vão justamente fazer a busca nos sites, etc. Esses 2 alunos que gostam de ler vão fazer a busca em jornais, revistas. Aqueles que são mais extrovertidos, gostam, né, de conversar, têm uma habilidade social, farão as entrevistas com as pessoas praticando na rua. E, finalmente, aqueles 2, 3 alunos fariam, então, o relatório final para uma apresentação para a classe toda. Qual é a ideia? A ideia é melhorar na coleta das informações, melhorar na articulação dessas informações, considerando os conhecimentos, considerando os procedimentos que esses alunos já têm. Depois que eles fazem, então, essa busca, a partir de um roteiro de internet, de livros e um roteiro de entrevista, que esses alunos já têm, eles vão ter um produto final. Eles vão apresentar, então, esse trabalho para a classe toda. Todos os 5 grupos da sala apresentariam o seu produto final. É importante que o professor forneça esse roteiro, né, de internet, sugerindo sites, sugerindo alguns livros e jornais e revistas, estabelecendo um roteiro dessa entrevista, ilustrando, olha, vocês devem perguntar para as pessoas que fazem atividade, por que elas estão fazendo aquela atividade? Quantas vezes por semana elas fazem? Aonde elas aprenderam a fazer essas atividades? Por que essas atividades? Corrida, caminhada e não outras atividades, né? Skate, andar de bicicleta, etc. Ao final dessa busca, então eles apresentam, eles elaboram e apresentam para a sala toda o resultado, o produto da sua investigação, estabelecendo as relações entre atividade física e saúde. O professor pode também, para melhorar essa aplicação, essa generalização, problematizar essa apresentação, trazendo, por exemplo, uma perspectiva de relação entre atividade física e saúde, por exemplo, no mundo oriental. Veja que nós ocidentais concebemos desenvolvimento, saúde, corpo, a partir de uma perspectiva específica. Sabemos que os orientais olham para o corpo, para o desenvolvimento, para a relação entre atividade física e saúde, consequentemente, de uma outra forma, trazendo, por exemplo, práticas como o tai chi, a meditação, a yoga, ou seja, então o professor pode melhorar essa perspectiva de conceituar, inserindo um pouco o debate, olhares diferentes, trazendo outras perspectivas para esses alunos, convidando inclusive alguém da comunidade que pratica tai chi, alguém da comunidade ou alguém que você conheça que faz yoga. Os próprios alunos têm também na família ou na comunidade colegas ou pessoas envolvidas com uma outra perspectiva dessa atividade. Com isso, então, o professor fecha esse trabalho de investigação. Essa tem sido uma perspectiva testada nas escolas, muito interessante para que os alunos tenham não uma aprendizagem de conceitos memorística, mas uma aprendizagem de conceitos significativa. Uma vez feito isso, é importante que no desenvolvimento do ano escolar, o professor também coloque desafios
de procedimento para esses alunos, ou seja, começar a inverter um pouco esses papéis da pesquisa no grupo para que aqueles que não dominam e têm facilidade no acesso da internet possam, a partir de uma tarefa escolar, desenvolver essa competência. Aquele que tem mais dificuldade em entrevistar, em conversar com pessoas, possa também desenvolver essa habilidade. A mesma coisa no livro, né? Ir e olhar um livro para retirar as principais ideias, né, do livro ou daquela reportagem, do artigo, é uma competência escolar importante. Essa é uma forma da educação física estar contribuindo não só para a obtenção desses objetivos específicos, que é conceituar, valorizar e saber fazer os elementos da cultura de movimento, mas também desenvolver competências gerais, que são a pesquisa, a informação, a comunicação da informação, levantar problemas, enfim, estabelecer relações, que são competências que não são exclusivas de nenhum componente curricular. Há uma tradição de ensino de jogos coletivos na nossa área, né? Acho que, historicamente, os métodos mais utilizados foram o método Partes e o método Global. Qual é a ideia do método Partes? Qual é o pressuposto do método Partes? Nós, professores, acreditamos que, trabalhando as partes de um determinado jogo, por exemplo, o jogo de handebol. O jogo de handebol, ele é composto de passes, arremessos, de quicar a bola, ou seja, há uma série de fundamentos que compõem esse jogo. A crença do método Partes é que o professor, então, disseca, isola essas partes que compõem o jogo e trabalha essas partes separadamente. O pressuposto é que, trabalhando as partes e o aluno aprendendo bem as partes, depois ele junta na situação de jogo. Esse método tem vantagens e desvantagens. Vantagens do método Partes. O método Partes possibilita o domínio das técnicas. Neste método, as correções são diretas e podem ser rapidamente compreendidas pelos alunos. E no método Partes, dificilmente é criada uma situação de conflito social entre os participantes. Desvantagens do método Partes. O método Partes não sacia o desejo de jogar do iniciante. Considerando as diferenças entre os alunos, vê-se pouca motivação e um alto grau de exigência. Neste método, tem-se pouca relação entre a situação real e a tarefa de aula. E as experiências em grupo ficam em segundo plano. O outro método de ensino tradicionalmente usado por nós professores, nas aulas de educação física é o método global, é o denominado método global. Qual é o pressuposto, desse método? A gente aprende a jogar jogando. A princípio, essa é uma verdade. Nós aprendemos a jogar jogando. Entretanto, há um problema no uso exclusivo desse método em aulas de educação física como forma de ensinar os jogos coletivos, sobretudo os jogos coletivos com bola. Qual é o problema desse método? No calor do jogo, o jogo global, ele possui uma alta complexidade. Veja que nós temos o adversário, o movimento dos companheiros, a bola, ou seja, há uma situação, o número de jogadores. Em aulas de educação física, quando nós pomos nossos alunos para jogar, a quantidade de interações, a quantidade de desafios é muito alta. Portanto, há uma alta complexidade. O que acontece nessa alta complexidade? Os jogadores menos habilidosos e, portanto, aqueles que precisam de mais oportunidades para aprender, são os que menos pegam na bola, são os que menos usufruem das possibilidades de aprendizagem no método global. Portanto, é muito interessante esse jogo, aprender jogando. Entretanto, ele não serve para todos os nossos alunos. Esse método, então, possui vantagens e desvantagens. Vantagens do método global. No método global, vemos um entendimento do jogo e ocorre a experiência do jogar.
Nele, há muitas possibilidades de relacionamento social. É um método que proporciona maior motivação e é de fácil organização e implementação. Desvantagens do método global. Como desvantagens, vemos um número de variações elevado, gerando dificuldade em diferenciar o importante do supérfluo. Neste método, as experiências de sucesso ocorrem com menos frequência. Vemos uma alta incidência de erros técnicos e táticos devido à sobrecarga no processamento de informações e uma maior incidência de conflitos sociais em função da competição e performance. Finalmente, gostaríamos de discutir e propor o que a gente chama de método situacional tático, que deve ser utilizado, juntamente com o método PARTS e o método global. Entretanto, a essência, a maior incidência da forma de implementar esses jogos coletivos seria a partir do método situacional tático. Ou seja, não é que nós devemos abandonar o método PARTS e o método global, mas a essência, a maior quantidade de oportunidades e de estruturação do ambiente seria feita a partir do método situacional tático. O que consiste esse método? A ideia é pegar as vantagens do método PARTS, as vantagens do método global e colocá-las em um método. Por que situacional tático? A ideia é criar pequenas situações de jogo, mas não o jogo global, com todos os nossos alunos jogando ao mesmo tempo em um jogo só. Não, criar microsituações de jogo, por isso situacional. E microsituações que necessariamente envolvam a técnica e a tática. Ou seja, a técnica são os fundamentos. No caso do jogo do handebol, o passe, o arremesso, a finalização, o quicar a bola. Mas o que é da tática? A tática para nós, nesse caso, é considerada a melhor escolha de qual fundamento utilizar naquela situação. Bom, então vamos exemplificar esse jogo do handebol a partir do método situacional tático, O professor, então, deve selecionar uma série de pequenos jogos que vão trabalhar não só as técnicas, mas também as decisões táticas, de quando passar, quando finalizar, quando arremessar, quando driblar. Vamos falar de um primeiro jogo, o bola apressada. Nesse jogo, bola apressada, os alunos, então, em círculo, você tem um círculo com duas equipes, alternadamente. O objetivo é passar a bola rapidamente. Então, passar a bola e passar a bola rapidamente é um fundamento e uma tática muito importante no jogo do handebol. Então, nessa microsituação de jogo do bola apressada, os alunos vão vivenciar e identificar diferentes formas de passar a bola, mas passar a bola rapidamente. Veja que nessa microsituação de jogo, se você observar, esses alunos vão repetir várias vezes esse passar a bola e passar a bola rapidamente. Diferente do método global, onde os alunos quase não pegam na bola, poucos alunos pegam na bola. E diferente do método PARTS, onde você não tem o calor do jogo, a sensação do jogo. Depois de feito esse jogo, o professor passa para um outro jogo, agora um pouco mais complexo, que já introduz uma situação de finalização. Nós vamos chamar esse jogo é chamado pelos nossos alunos, pelos alunos em educação física, do carimbador com o goleiro. Qual é o objetivo do jogo? Então, a mesma coisa. O professor divide a sua turma em 4 grupos, os 4 grupos vão fazer o mesmo jogo. Eles estão em roda, em círculo, e devem passar a bola um para o outro, mas no meio há um alvo. Esse alvo, então, é o objetivo da finalização. O objetivo é queimar esse alvo. De forma semelhante, no carimbador com goleiro, a mesma habilidade e a mesma tática estão presentes. Por quê? O objetivo é passar a bola entre os seus companheiros, visando criar uma situação favorável, portanto, sem defensor, para finalizar e queimar o alvo. Então, veja, nessa situação do carimbador com goleiro, esses alunos vão passar a bola muito mais vezes do que numa situação do método global e vão ter que decidir
muito mais vezes qual é a melhor hora de finalizar, portanto, de queimar aquele alvo. Vantagens do método situacional tático. No método situacional tático, temos uma maior proximidade das situações reais. Ele possibilita relacionar as capacidades técnicas com as táticas. Temos também uma maior motivação em função da situação de jogo. Neste método, os jogadores participam da construção do conhecimento. Esses dois elementos, passar a bola e finalizar, portanto, fundamentos, técnica. E se você analisar a tática, qual a melhor hora de finalizar, que são competências importantes para o handebol, eles vão estar presentes nessa microsituação de jogo. Só que os jogadores vão repetir essas situações, problemas, muito mais vezes do que o fariam se fosse um jogo global.